Salve família, queria pedir aqui no começo do vídeo seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Bora pro vídeo. Agora é oficial, o Dorival Júnior não é mais o técnico de São Paulo. Em breve vai ser anunciado como técnico da seleção brasileira. A CBF ainda não soltou a nota oficial, mas esse é o assunto que rendeu e vai render muito, justamente pela várzea, a zona, a bagunça que se encontra a CBF neste exato momento. Antes da gente iniciar o nosso assunto, eu já desejo aqui boa sorte ao Dorival Júnior, porque quando se trata de sonho, a gente não questiona, mas que ele vai ter que se blindar muito para que ele consiga realizar esse sonho em alto nível. Olha, a missão não é fácil. Vamos lá no Rio de Janeiro rapidinho, gente, antes de girar o assunto na nossa mesa, porque é o nosso ao vivo. Pede passagem, Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso apito final. Um ótimo ano de 2024 para você. No Rio de Janeiro, então, deve ter sido uma correria para todos os lados nesse domingo, né? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, ao Cereto, ao Souza, à Marília. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Domingo foi cheio aqui no Rio de Janeiro. Começou logo cedo, às 9h30 da manhã, com o velório do Zagallo. Depois, às 2 da tarde, teve aquela missa reservada aos familiares. E, por último, o sepultamento no cemitério aqui ao lado da TV Bandeirantes, no cemitério São João Batista, aqui em Botafogo. Então, muitos assuntos no Rio de Janeiro. Quando a gente achava que os assuntos tinham findado com o fim do enterro do Zagallo, vem a notícia de que o Dorival Júnior aceitou o convite da CBF e vai assumir, então, a seleção brasileira. Durante a parte da manhã, a gente teve com o Edinaldo Rodrigues, eu tentei conversar com ele sobre os assuntos que envolvem a CBF, né? Não só a questão da presidência, mas também o comando técnico da seleção brasileira. Ele desconversou, disse que era um dia para falar só sobre o Zagallo, que um dia seria pouco, um mês seria pouco, e até um ano seria pouco para homenagearmos o Zagallo. E aí, no final do dia, o São Paulo, né, se despede do Dorival Júnior e a gente descobre, então, que o Dorival aceitou o convite da seleção brasileira e vai assumir a seleção aí com esse próximo desafio. O Dorival fala sobre os sonhos, que é um sonho para ele assumir a seleção brasileira. A gente lembra que a CBF está de luto de 7 dias e até por isso a gente acredita que não tenha feito, então, o anúncio oficial que vai acontecer nos próximos dias, mas o Dorival será o técnico da seleção brasileira. Os primeiros compromissos já estão marcados, porque em março a seleção brasileira tem 2 amistosos importantes. A gente sempre fala que a seleção não tem adversários em amistosos a nível europeu, portanto, teremos amistosos contra a Espanha e também contra a Inglaterra. Os 2 vão acontecer na Europa, no Santiago Bernabéu em Madrid e também em Wembley, na Inglaterra. Portanto, depois a seleção brasileira tem a Copa América, jogada nos Estados Unidos, e em setembro voltam as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? E aí a gente fica atento, porque o Brasil tem apenas a 6ª colocação na tabela. Pois é, Thiago, vai ser difícil falar sobre Dorival e seleção e ficar só entre Dorival e seleção, porque o lastro, a história recente, é preciso ser desmembrado. Daqui a pouquinho eu volto a tabelar com você aí no Rio de Janeiro. O Thiago segue aqui com a gente porque, Cereto, meu amigo, nem nos piores pesadelos era possível imaginar uma CBF tão bagunçada. Eles conseguem piorar a cada ano que passa. E aí, para a gente falar sobre Dorival Júnior, a gente precisa falar sobre Ancelotti, sobre a chegada do Diniz, a saída do Diniz, o planejamento do São Paulo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de começar com o Dorival, a escolha do Dorival. Por que o Dorival agora? Por que eu não o Dorival antes? Eu coloquei aqui logo no início, quando se trata de sonho, é difícil de você questionar, mas sim, o Dorival em nenhum momento foi o primeiro nome do Edinaldo Rodrigues, não à toa se falava sobre Ancelotti, não à toa se chamou Fernando Diniz, mas agora Dorival Júnior. A CBF é assim, né? O próximo presidente é sempre pior do que o anterior. Né? E o Edinaldo, que está voltando para a função, certamente será pior do que foi na própria função. Então, vamos imaginar que vem coisa pior pela frente. Mas, na questão do Dorival Júnior, eu acho assim, o Edinaldo corrige um erro quando ele demite o Fernando Diniz. Não acho que o Diniz era técnico para a seleção brasileira, falei isso diversas vezes aqui nos Donos da Bola. Sempre que perguntado, eu dizia, olha, o Diniz não é técnico para a seleção brasileira. Ele subiu de patamar com o título da Libertadores. Mas que não foi o suficiente para permanecer na seleção, né? Porque ele é chamado para a seleção só campeão carioca. Exatamente, exatamente. Não deveria ter sido chamado para a seleção brasileira, não tinha currículo para isso. O Dorival tem muito mais currículo do que o Diniz.
Não acho que o Dorival deveria ter sido chamado. O nome ideal para mim seria o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Para mim, o melhor técnico do futebol brasileiro hoje é o Abel Ferreira. Não entendo o porquê de chamar o Dorival. Acho até que o Dorival vai ter sucesso na seleção, porque o Dorival consegue fazer o arroz com feijão muito bem feito. E se você fizer o arroz com feijão muito bem feito na seleção brasileira, você vai se classificar para a Copa do Mundo. Não é possível 200 seleções se classificando que o Brasil vai ficar de fora. Desculpa, você pode até fazer o que estava fazendo o Diniz, ainda assim está na zona de classificação para a Copa do Mundo. Ainda assim você conseguiria, para todo mundo. Mesmo fazendo todas as bobagens do Diniz, você mesmo assim conseguiria conseguir a classificação. Agora, é o que você disse, o Dorival nunca foi e nunca será o primeiro nome do presidente da CBF. Ele já vai chegar sendo questionado em relação a isso, né? O papelão Ancelotti vai demorar para apagar, né? Isso foi um papelão. A CBF ela tomou o maior toco da história da seleção brasileira, porque não se diz não para a seleção brasileira. E o Ancelotti, se é que havia sinalizado um sim para a seleção brasileira, ninguém sabe se não foi um devaneio do presidente da CBF, ele deu o maior toco, a maior negativa da história da seleção brasileira. Ficou muito feio, vai ser difícil apagar essa história. O Ancelotti, por sinal, acho que ele foi até muito gentil em determinados momentos. Teve uma risadinha irônica ali sobre a sondagem da seleção, mas eu acho que ele deveria, para assumir a seleção brasileira, ter um sonho muito distante, um sonho da família, do pai, do vô, do tataravô, porque o projeto Real Madrid, a solidez do projeto que hoje ele tem em mãos para assumir a seleção, que até dias atrás não tinha presidente e ninguém tem a segurança que esse mesmo presidente permaneça pelas próximas semanas. Ancelotti foi um lorde na sua coletiva de imprensa quando disse que estava muito feliz e honrado com a sondagem da seleção brasileira. Marília Ruiz, Dorival Júnior se despediu hoje, em breve vai assumir a seleção brasileira, deve viajar ao Rio à terça-feira para na quarta-feira o anúncio oficial. O que você acha, Dorival Júnior, no comando da seleção? Eu acho que como técnico brasileiro a escolha é óbvia. Ele é o melhor técnico brasileiro em atividade. Ganhou a Libertadores no ano anterior, é bicampeão da Copa do Brasil. Tem sido um técnico que tem se especializado, eu não sei se isso é bom ou ruim, por ser bombeiro. Os últimos trabalhos dele bem-sucedidos foi quando ele assumiu o trabalho em andamento. A gente viria agora, nessa mudança de temporada, um primeiro trabalho, entre aspas, autoral do Dorival, né? Ele fez a reformulação do elenco do São Paulo, ele pediu contratações, dispensou jogadores. A gente viria, depois de muito tempo, o Dorival começando uma temporada, virando o ano. Ele fez isso e o fato de ele ser um bom bombeiro não significa que ele não é bom em outras coisas, mas a gente deixou de ver isso agora, nesse começo do ano. A escolha é óbvia e certa com a torcida, um cara que não tem rejeição, que os jogadores gostam, que termina o ano tirando um time grande da fila. No outro ano tinha pegado o Flamengo em frangalhos e levado ao título da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, como técnico, é incontestável que é o melhor técnico brasileiro em atividade. Isso posto, a escolha dele agora ela é completamente absurda e juridicamente questionável, né? Um presidente que está no poder, graças a uma liminar, não é uma decisão definitiva, é uma liminar, ele ficou alguns dias fora e agora ele tem uma liminar, acaba com o planejamento do São Paulo, não se sabe se vai ficar na seleção brasileira, sabe-se lá qual vai ser o técnico que o São Paulo vai buscar, mas eu tenho informação que os dois que agora ele foi buscar estão empregados, então provavelmente vai atrapalhar um terceiro time e essa mesma direção, como disse o Cereto, que no meio do ano, ao ter um flerte com o Ancelotti ou uma sinalização, uma piscadinha que fosse, disse que não ia desfalcar nenhum time brasileiro, agora desfalca sem nenhum tipo de... né, com a maior cara de pau do mundo. Agora, apesar de falar tudo isso e achar que o São Paulino tem todo o direito de estar incomodado, é o modus operandi da CBF. E na bola certa. Era o Tite no Corinthians, era o Mano no Corinthians, era o Parreira no Corinthians. O último não do Corinthians que a seleção contratou foi o Felipão, que estava no Cruzeiro. Então, a bola fácil da CBF é terceirizar o problema. Entendo que seja o sonho dele, mas fica um pouco difícil da gente, nas próximas vezes que um time resolver trocar de técnico, isso já é assim há algum tempo, a gente ficar com pena do técnico. Técnico nenhum tem pena de torcida nenhuma. Todos eles têm sonhos, sogras e etc. para pensar em primeiro lugar. Então, deste jeito,
Eu desejo toda a sorte do mundo, adoro o Dorival, acho que ele está pegando uma furadaça, mas eu entendo que ele queira ser técnico da Agora, seleção você falou brasileira. sobre o nome certo, Marília. É curioso, quando a gente pensa no Diniz, ele tinha aprovação dos jogadores da seleção. Sim. Neymar soltou vídeos falando que gostava muito do estilo de jogo do Fernando Diniz. Hoje ele não vai fazer Ele isso, foi né? muito acolhido. Ele viajou para a Granja Comari no helicóptero do Neymar. Deu o que falar, o Neymar estava fora, lesionado, se tratando, mas o Diniz chegou de helicóptero. Daqui a pouquinho a gente entra no assunto Diniz, porque eu acho que era um nome quase que 100% de unanimidade na imprensa, e a CBF foi justamente no Diniz por conta disso, porque Diniz era um cara que todo mundo gosta. Infelizmente o trabalho não funcionou. Também não tem como falar, na verdade não tem como falar que o trabalho funcionou porque foram só 6 jogos, mas para muitos, para tentar desmerecer um pouco o trabalho do Tite, eliminatórias até minha mãe classifica a seleção brasileira. Parece que não. Não à toa, passamos muita vergonha nos últimos jogos. Mas a gente fala sobre o Diniz daqui a pouquinho, porque antes eu quero falar com o Souza, que chegou aqui falando que São Paulino não tem um dia de paz, que o Dorival vai embora, teve que jogador pulando muro, os nomes que estão surgindo ainda não são grandes nomes. E o Dorival, que sim, teria uma temporada inteira, todo um planejamento. Souza. Tava tudo muito bem, Lívia. Se despediu, tava bom, tava bem, mas deixou a Copa do Brasil? Eu tava de férias, eu tava no Morumbi, os patrocínios sendo fechados. Falei, alguma coisa, alguma bomba vai estourar aí. E foi justamente o Dorival. Eu tô com a Marília também, com esse negócio de sonho. Eu até concordo quando você tem um sonho, mas você está mexendo com o sonho de muito São Paulino. Você faz todo um planejamento, o presidente vai atrás dos jogadores que ele pediu. E de última hora, por causa de um sonho, você larga um sonho de todo mundo. Gosto do Dorival, acho o trabalho dele muito bom. Técnico brasileiro hoje é um técnico mais renomado que nós temos, com um trabalho consolidado, né? Bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, bombeirão, né? Que só chega para apagar incêndio, foi assim no Ceará, no Flamengo, no São Paulo também. É. Mas eu acho difícil dar certo. Eu torço como brasileiro, que eu quero que a seleção saia dessa fila, quero que a gente volte a ter orgulho, mas eu já estive dentro das 4 linhas e sei que futebol não é só jogado. Quando a coisa está errado lá em cima, dificilmente dá certo dentro de campo. A bola é a bola que bate na trave e sai. Não gostei da forma como o Dorival saiu, de verdade. Não gostei a forma como a CBF organizou o negócio. Por que não fez como fez com o Diniz? Organizou. Desorganizou o negócio, essa é a verdade. Como desorganizou o negócio. Porque com o Diniz ficou no clube e ficou na seleção. Por que não fez isso com o Dorival? Até se passar uma final. O São Paulo tem uma final importante agora também. Não, mas aí a CBF estaria errando 2 vezes. Mas assim... Porque não pode um técnico estar no clube e o técnico está dividido com a seleção brasileira. Abre o preceito para a gente analisar aqui que os times do Rio têm regalias. Por que fez isso com o clube do Rio e não fez isso com o clube de São Paulo? Abre essa discussão também. Porque se você fez para um, que mal você fazer para outro? Se você já está errando, se você já começa errando, você convida um treinador que deixa uma dúvida no ar, que passa uma vergonha danada, uma vergonha mundialmente. Você acaba sujando. O papel da CBF, dos últimos presidentes, é sujar o nome do futebol brasileiro. Sim. Não é verdade? É rasgar tudo aquilo que o futebol brasileiro conquistou, que o Zagallo fez, Parreira... Centenas de jogadores que passaram pela seleção brasileira estão sendo rasgados. A CBF, um presidente da CBF, que ela chega na CBF com a liminar. Isso não existe. Tomando decisões importantes. Tomando decisões importantes. A gente não sabe. Ele é presidente até hoje. Se você não pular esse vídeo, eu vou depositar esse valor aqui na sua conta nos próximos 5 minutos. Isso mesmo. Eu não sei se... Amanhã... Ele permaneça no comando da seleção. Porque isso aí é, no mínimo, uma cláusula que tem que ter no seu contrato para poder pensar em alguma segurança, se é que é possível sentir seguro trabalhando na CBF. Eu tiro muito o chapéu para o Tite por ter passado por tudo que ele passou, mudanças de presidentes e tentando fingir que não via, ou tentando não se misturar
com a zona que estava nos bastidores da CBF. Mas o Dorival precisa se proteger, não, Marília. Nesse caso, é um ato jurídico perfeito, porque neste momento ele pode assinar um contrato, ele é juridicamente questionável, né? Eticamente questionável, mas juridicamente é perfeito. O presidente da CBF, nesse momento, ele pode contratar uma nova empresa de limpeza, ele pode contratar um novo técnico. Na ausência dele, outras coisas foram feitas, teve convocação da seleção pré-olímpica, as coisas funcionam porque é uma entidade civil e quem está juridicamente podendo assinar, pode assinar. E a segurança do Dorival não é nem a presença ou não do Edinaldo. É o fato do principal candidato ou candidato único da seleção, da CBF, se tiver uma eleição, porque neste momento, com a liminar, a mesma eleição tendo sido marcada, não se sabe se vai acontecer ou não, é realmente um momento de instabilidade muito grande, o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o Dorival. E o Dorival sabe disso. Então, ele não vai perder o emprego saindo um ou saindo o outro. A questão é, uma pessoa que está completamente numa situação no cargo com uma liminar, poderia contratar um técnico, atrapalhar um time que é seu filiado. E assim, de novo, vou falar, o Dorival reclamou do Flamengo, agora ele faz com o São Paulo. Agora, quem poderia reclamar de fato e representar a torcida do São Paulo com todo o respeito é o Júlio Casares. Porque os presidentes dos clubes são coniventes. Todos os presidentes de clubes, eu listei aqui os últimos técnicos da seleção brasileira que foram sacados dos seus times, os presidentes bateram palma. Vai bater, realizar seu sonho. Foi mesmo com o Diniz. Foi a mesma coisa. O Fluminense falou, não, se divide aí. E prejudicou o trabalho em alguns momentos, ele está dividido mais da seleção do Fluminense, porque no final a gente viu o Fluminense campeão da Libertadores, mas se tivesse ido para os pênaltis, se não tivesse ganhado, falar, mas a semana passada teve uma data FIFA, mas hoje ele não treinou o time. Então, assim, todos os presidentes de clubes filiados à CBF, com o Edinaldo, com o Marinho, com o Marco Polo, com o Ricardo Teixeira, com quem quer que fosse, fizeram assim, não, pode ir, vai lá. Mas hoje eu acho que nenhum técnico daria uma negativa para a seleção justamente por entender a grandeza da seleção brasileira e por saber que para o trabalho de um técnico a seleção é o ponto mais alto. O Ancelotti falou não. Não, o Ancelotti, mas aí a gente está falando de outra situação, né? O Muricy já falou não em outro momento. O Abel Ferreira é uma questão diferente. É uma dúvida muito grande. É uma dúvida, eu acho que não fariam mas acho que não fariam nem a pergunta justamente por conta da dúvida, se ele aceitaria não. Eu acho que Abel Ferreira seria capaz de recusar. Ancelotti, acho que a gente nem questiona. Agora, a Marília falou sobre os presidentes dos clubes. Se de fato for verdade as notícias que a gente escuta, porque nós não ouvimos ainda o Diniz, eu não ouvi nada ainda vindo do Bittencourt, mas que o Edinaldo teria justificado não convite ao Diniz pelo acordo que ele teria feito ao presidente do Corinthians. Do Fluminense, daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians. De nenhum momento fazer o convite ao Diniz para assumir a seleção brasileira. Ele se divide entre seleção e Fluminense, mas eu não tiro o seu técnico. Como que pode um presidente... Isso, gente, são as notícias que circulam. Caso isso seja real, como que um presidente de uma entidade conversa com o clube, presidente do clube, sobre o futuro de outra pessoa? Vocês não acham que o Diniz aceitou essa roubada, que ele aceitou justamente pensando numa possibilidade de um convite da CBF caso o Ancelotti não viesse? É claro. E aí ele cria um mal-estar, Sereto, na seleção, o Diniz assume um papelão sozinho. E como que ele volta para o Fluminense agora e olha para o Bittencourt? Como eu não sabia disso? Claro, e começou tudo errado, né? Porque quando você escolhe o Diniz, você escolhe um técnico que é muito peculiar, ele é muito particular naquilo que ele faz. Só ele joga desse jeito no mundo inteiro, né? E aí, você escolhe o Diniz como técnico interino e você fala que vai trazer o Ancelotti, que é um técnico completamente diferente do técnico que você está colocando como tampão. Quer dizer, já começou tudo errado. E é evidente que ele gostaria de ter sido o treinador efetivo da seleção brasileira. Por isso topou, mas ele não sabia que seria assim. É claro que seria assim. Seria muito ingênuo não imaginar que não estaria entrando numa roubada. O Dorival não vai poder reclamar. Né? O Dorival sabe que está entrando numa roubada. Está indo justificando a seleção brasileira pelo fato do sonho. Acho que é legítimo. Né? Até porque não sabe se o convite vai acontecer em algum outro de momento. Novo. É o máximo da carreira do técnico, a seleção brasileira. Mas ele não vai poder reclamar se amanhã ou depois ele
for demitido. Sim. Assim como, o Cereto, o Souza, ficar no São Paulo não é nenhuma garantia. Porque nós falamos sobre os presidentes, basta perder 3, 4 jogos, começar uma temporada de forma ruim, Campeonato Paulista também cai técnico. O futebol brasileiro hoje não dá garantia nada. Aham. Souza, você não chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Não. Você diria não à seleção? Hoje, da forma que está, eu diria. Hoje teria coragem? Hoje eu teria coragem. Hoje eu teria coragem. Porque eu entendo que futebol não é só dentro das 4 linhas. Você pode ter o time que for. A gente viu 2 anos o Tite. Tinha tudo para ganhar. A gente fez um gol com o Neymar, faltando 5 minutos, tomamos um gol. Então isso é desorganização. Você tem que ter alguém de pulso firme. Principalmente com essa... A gente não tem homens. Antigamente a gente tinha jogadores homens. A gente tem um monte de menino hoje, de Instagram, que fica postando as coisas. Que a gente conhece mais as pessoas pela rede social. Você precisa ter alguém de pulso firme. E eu acredito que talvez não tenha sido o Abel por essa forma. Não estou dizendo que aqui que o Dorival seja um cara boa praça, mais... que paizão. deixe mais paizão, mais... Mas assim, eu até acredito, a última Copa do Mundo foi 2022. A gente está 2 anos sem um diretor de futebol da seleção brasileira. Uma pessoa que entenda de futebol, que chegue lá e diga assim, peraí, vamos sentar aqui, vamos ver números, vamos atrás de uma pessoa, alguma pessoa que entenda do assunto. Porque o que me parece, que o presidente não entende nada. O que me parece hoje é que a CBF virou a desorganização brasileira de futebol. Parece para você e para muita gente. Porque está tudo desorganizado. Você não está 2 anos. De qualquer jeito, a gente vai ter, de um jeito torto, porque claramente não é o desejo desse presidente da CBF, ou do próximo presidente da CBF, ou do anterior presidente da CBF, uma situação muito inusitada. O primeiro técnico que entrou em rota de colisão na carreira do Neymar foi o Dorival, no Santos. E por causa disso ele foi espirrado do Santos. E desde então a gente tem visto eu nem falo que é uma Neymar dependência, é um Neymar centrismo. Tudo gira em torno do Neymar. Quem o Neymar quer de fisioterapeuta, quem o Neymar quer levar na seleção, quem entra no vestiário, quem faz isso. E ele é o camisa 10, é o jogador mais importante da seleção brasileira, mas essa seleção brasileira, desde 2011, quando o Neymar é convocado pela primeira vez, logo depois do problema com o Dorival, não ganhou absolutamente nada. Com todo respeito, não ganhou absolutamente nada, a não ser os próprios recordes pessoais que ele vive achando ótimo, que ele bateu o recorde do Pelé, mas ganhar não ganhou. E agora a gente está numa situação, e todos os técnicos que chegaram à seleção brasileira, a primeira coisa que eles fizeram foi beijar a mão do Neymar. O Neymar é muito importante, o Neymar machucado, o Neymar não machucado, o Neymar no meio da confusão com o PS, sempre o Neymar, veja, vamos fazer com... O Diniz mesmo, acho que o principal erro dele foi assumir a seleção e falar que queria fazer para o Neymar o que tinham feito para o Messi, como se houvesse comparação a que a Copa do Mundo merece o Neymar. Não é igual. O Messi e o Neymar não são jogadores iguais. Então, eu acho que vai ser curioso, nem que seja, o mundo dá muitas voltas, a gente ver como é que o Dorival, que é um cara boa praça, que diminui o volume, diminui a fervura, foi assim que ele resolveu o problema do Flamengo, aquele monte de égua, aquele monte de problema, ele baixou a temperatura, colocou todo mundo, deixou todo mundo feliz. Vai ser muito curioso ver, nesse momento de final de carreira do Neymar, o Neymar machucado, com todas as questões de fora de campo do Neymar, que nesse momento são todas, porque ele não está jogando, como é que ele vai lidar? Primeira competição do Dorival é a Copa América. Ele tem 2 amistosos em março, contra a Inglaterra. O Tite conseguiu fazer um amistoso contra a Inglaterra, mas nenhum técnico consegue. E depois ele tem a convocação para a Copa América, que não vale absolutamente. É o grande paulistão da seleção brasileira, a Copa América. Mas é a competição que ele vai ter há 2 anos da Copa do Mundo. Nós estamos em 2024, a Copa é em 2026. É essa competição e só. Então, vai ser curioso como é que ele vai lidar com isso, porque a Copa América é sem o Neymar. O mais curioso é pensar que hoje, se tratando de seleção brasileira, o Neymar se tornou o menor dos problemas. Porque o Dorival chega sem o Neymar. Mas já chega, como a Marília Ruiz bem pontuou aqui, com esses 2 grandes desafios. Tudo que a gente vem pedindo. Amistosos com seleções europeias, amistosos com seleções do nível alto, assim como a seleção um dia foi. Tem Espanha e Inglaterra. O Dorival já chega com esses 2 pepinos, Espanha e Inglaterra, já agora no mês de março. Lembrando que pouco se encontra com jogadores. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre... Para você que chegou até o final do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe.